Salve, salve, candidato, candidata, professor Marcos de Atualidades, começando mais um Top Atualidades. Como sempre eu gosto de lembrar vocês, vamos abordar aqui o que aconteceu de melhor a semana passada, não é isso? Então vamos lá? Vamos ver o que eu tenho hoje aí para vocês. Entrando aqui então, Top Atualidades de 11 a 17 de março, vamos falar então sobre relações internacionais. Então não podemos deixar de ver a dona Venezuela, a Venezuela que está pegando fogo, e a Unasul. Conhece a Unasul, candidato? Não? Então vai atrás, faz aquela pesquisinha básica que eu gosto de pedir para você. A Unasul vai mandar os seus chanceleres para conversar com situação e oposição na Venezuela. Acontece que o senhor Henrique Capriles, o governador do estado de Miranda, não gostou muito da ideia. Aliás, a oposição na Venezuela está afirmando que a Unasul já chegou com o discurso pronto. Vai dar o aval ao senhor Maduro e pedir para a oposição pegar leve. Então, isso é uma desconfiança, porque, é lógico, a oposição está fazendo um grande barulho, como você vem acompanhando no jornal. E quando ficou acordado que a Unasul entraria no páreo, a intenção da oposição era que viessem os presidentes, como por exemplo o presidente do Brasil, do Chile, do Peru e assim por diante, para conversar com a oposição. Mas acontece que isso não foi feito. Todos os presidentes da América Latina preferiram mandar seus chanceleres. E aí fica meio que óbvio que o governo de Maduro tem o apoio da maioria. Então, é isso que está achando, que eu estou transmitindo aqui para você, o que a oposição acha. Agora, é lógico que a situação da Venezuela, como você vem acompanhando, é delicada. A oposição tem realmente tido problemas em poder ir à rua e se manifestar. E é lógico que o governo de Maduro pretende fazer o quê? Deixa a oposição reclamar, mas não precisa pedir para eu sair. Que essa que é outra questão. A maioria dos presidentes da América Latina acham exagero o fato de que parte da oposição da Venezuela querer anular o governo de Nicolás Maduro, que é um governo legítimo eleito nas urnas. E é isso que é importante. Legal, candidato? Então, Venezuela, vamos para a Rússia. Então, está aí o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se encontrou hoje com os principais membros da Defesa e da Segurança para discutir como expandir as relações com países da América Latina em meio a tensões da Ucrânia. Então, o que eu tenho aqui um toque para você, candidato? Vladimir Putin está deixando claro que a Rússia não é mais apenas um país grande ou um grande país da Ásia. A Rússia está demonstrando com isso a sua intenção de voltar a ser uma potência com respeitabilidade. Então não é só o caso da Ucrânia, é o caso de como a Rússia age em relação ao Irã, em relação à Síria. É o caso de que agora, como você viu aí, estou colocando novamente para você, que o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, ele disse que o exército quer expandir a presença mundial ao conseguir permissões para que navios da Marinha utilizem portos na América Latina e em outros locais. Então, é lógico, que se eu vou até destacar aqui para você, é lógico, se você tem aqui Nicarágua, Venezuela e Cuba, que são países mencionados, é importante eu te lembrar, candidato, que são os países que formam o bloco bolivariano, o tal do socialismo do século XXI, fundado pelo falecido Hugo Chávez, e que sempre foi simpático à presença da Rússia, assim como da China ou do Irã, politicamente falando, na América Latina. Então, está aí o Vladimir Putin aproveitando essa oportunidade, que é o caso da Ucrânia, e já deixando claro, olha,
estou aqui e vou invadir sua praia. É mais ou menos isso o recado que Vladimir Putin está mandando para Obama. Eu vou invadir sua praia. Legal? Beleza, candidato? Então, ó, vamos para outro assunto. A Ucrânia, lógico, não é? Legislativo da Crimeia aprova independência. Então, você tem aí a imagem do Legislativo da Crimeia, né, o parlamento, que aprovou uma declaração de independência da Ucrânia. Hoje, segunda-feira, não é? A gente já está sabendo o plebiscito que aconteceu ontem lá na Crimeia e deu assim uma gigantesca vitória de quase 95% da população da Crimeia aprovou a volta da península à Rússia. Então, é sabido, como eu já disse aqui para você e vou repetir, que a grande maioria da população da Crimeia é russa e ainda por cima a estratégia daqueles que não são russos foi equivocada, a estratégia que era boicotar a eleição. Se eles boicotaram a eleição, então é lógico que houve uma esmagadora vitória do lado russo. E isso a gente vai ter que trabalhar essa semana, para eu falar para você de novo a semana que vem. Legal? Beleza? Então tá aí para completar mais um pequeno texto, né? O novo depoimento, o presidente destituído Viktor Yanukovych reapareceu na Rússia pela segunda vez após sua queda. E segundo o Yanukovych, ele, lógico, voltou a bater naquela mesma tecla. Eu sofri um golpe dos neofascistas. E a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, voltou a dar notícia dizendo que está de olho no senhor Vladimir Putin, quer dizer, ali, aquela região do Mar Negro. Inclusive o território russo, a OTAN, ela tem feito ali, vamos dizer assim, ela tem marcado presença, não dentro da Ucrânia, lógico que ela não pode, mas ela tem feito alguma pressão, já que os militares russos fizeram um exercício militar também do lado russo, às margens da Ucrânia. Então a gente vai ter que aguardar aí novas emoções. Legal, candidato? Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto aí, entrando na sua telinha, mundo, redes sociais, ok? Tá aí a Rússia novamente, hein? O senhor Vladimir Putin mandou bloquear alguns sites da internet que fazem críticas ao seu governo. O órgão regulador informa bloqueio de 4 sites. O Kremlin nega as acusações de censura ou pressão sobre a mídia. Mas o que eu tenho aqui rapidamente para falar para você, que isso é normal lá na Rússia do senhor Vladimir Putin. O senhor Vladimir Putin não gosta muito de críticas. Aliás, os próprios jornalistas na Rússia vêm reclamando muito, porque falar mal do governo de Vladimir Putin é comprar uma briga feia. Então, a Rússia, apesar de ser um país democrático, não é, de linha econômica capitalista, não gosta muito, não tolera muito essa história de fazer críticas ao seu governo. Então, como você viu aí, o senhor Vladimir Putin mandou bloquear sites que criticam o seu governo. Legal, candidato? Vamos para o próximo assunto. Próximo assunto, então, mundo, meio ambiente. Isso, olha aí, Paris, a cidade luz, agora parece que vai virar a cidade cinza. Por quê? Porque os níveis de poluição na capital francesa chegaram aos limites. Isso também tem a ver com o calor, né? Com o fim de inverno na França está muito quente,
a temperatura está acima do normal e é lógico que os níveis de poluição na capital chegaram a um limite crítico. Tanto é que o governo liberou o transporte coletivo gratuito para que as pessoas deixem os seus carros em casa, não é isso? Então, eu tenho falado aqui sempre sobre a capital da China, Pequim, que é assim, considerada uma das mais poluídas, se não a capital mais poluída do mundo. Agora, para surpresa geral, está aí a capital, a luz, né, Paris, também sendo atingida por níveis de poluição praticamente inaceitáveis. E a Agência Europeia de Meio Ambiente fez este alerta. Não foi só na França que os níveis chegaram a ser muito altos, mas também na Bélgica e na Alemanha. Então, como o assunto meio ambiente, assim como o aquecimento global, é hoje um dos assuntos que eu costumo dizer para você, candidato, que não caduca, ou seja, enquanto você tiver que fazer provas sobre concurso e vai cair atualidades, meio ambiente é matéria obrigatória. E a gente sabe que todos os anos, a cada ano um é mais quente que o outro. Por exemplo, o nosso verão, que está terminando, ele está sendo considerado o mais quente da história desde que é registrado a temperatura aqui no Brasil. E assim vai, provavelmente 2015 será mais quente que 2014. Legal, candidato? Então, essa notícia aí sobre Paris era que eu tinha para falar para você e vamos para o próximo assunto. Próximo assunto aí na sua tela, mundo política. E não podia deixar de ser a dona Michelle Bachelet, que assumiu a semana passada pela terceira vez o governo no Chile. Ela que fazia parte da tal onda vermelha. Você lembra disso, candidato? Eu já comentei aqui com você, hein? A tal da onda vermelha, que é o número de países na América Latina governados por presidentes de linha socialista. Então você tem aí agora o retorno do Chile à onda vermelha. Por quê? A Michelle Bachelet, ela é representante de um país socialista, de um partido, socialista, e assume agora pela terceira vez para mais 4 anos. E assim Sebastián Piñera, que era considerado e é considerado um político de direita, deixou dentro da normalidade democrática, não é? O seu governo para assumir Michelle Bachelet, que com seus 62 anos assume agora um Chile que praticamente já não tem tanto brilho assim como tinha quando ela deixou. Mesmo assim, o Chile é considerado uma economia extremamente equilibrada e avançada. O Chile tem níveis de desenvolvimento humano invejáveis aqui para nós, brasileiros, né? O Chile que já foi até cogitado de que ele poderia integrar os países desenvolvidos e deixar a classificação de país emergente. Mas o que é importante, então, e eu volto a repetir, é que assume pela terceira vez Michelle Bachelet, que disse no seu depoimento de posse, sendo que a presidente Dilma estava lá na sua posse, né, na Michelle, ela disse que pretende reaproximar o Chile dos países do Mercosul, o que é importante aqui para nós, não é? Então, parabéns para a presidente Michelle Bachelet, e agora ela tem 4 anos para governar o Chile. Outro assunto importante vem da Colômbia. Os desertores das Farc. Farc, hein, candidato? Ó, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que foi considerado lá no antigo presidente dos Estados Unidos, o presidente George W. Bush, as Farc foi considerada o grupo terrorista pior que existia em todo o continente americano. Mas aí, a partir de 2002, quando assumiu o ex-presidente Álvaro Uribe, começou então um combate às Farc que deu
grandes resultados para o governo de Álvaro Uribe, tanto que ele foi reeleito e hoje as Farc vêm passando apertado, tanto é que as negociações com Sebastián Pinheira, com Juan Manuel Santos, que é o atual presidente da Colômbia, ela vem transcorrendo dentro de uma normalidade, só que essas reuniões estão sendo feitas em Havana, Cuba, como é o que você está vendo aí no texto. Só que o Santos, o atual presidente da Colômbia, ele tem uma proposta que é reintegrar os membros das Farc à sociedade colombiana. E o ex-presidente Álvaro Uribe é radicalmente contra. Álvaro Uribe foi eleito agora para o Senado, ele é um senador, e já deixou claro que vai fazer uma forte oposição a Santos, que concorre à reeleição este ano, hein? Então, nós temos aí, né, o ex-presidente Álvaro Uribe e o atual presidente Juan Manuel Santos, sendo que Juan Manuel Santos foi pupilo de Álvaro Uribe, né? Ele foi candidato indicado por Álvaro Uribe, mas agora os dois estão exatamente em oposição. Por quê? Álvaro Uribe é contra a reintegração de membros das Farc na sociedade colombiana, enquanto Juan Manuel Santos vem negociando justamente para que isso se concretize, ou seja, os ex-guerrilheiros que deixarem as Farc podem ser reintegrados à sociedade colombiana, ok? Tá aí um recadinho que eu acabei de falar para você, né? Você pode ler depois com calma, que é sobre a eleição legislativa que aconteceu agora em março, onde Santos, né, apesar de obter maioria, isso que eu estou lendo está aqui no finalzinho, olha, apesar de obter maioria, deixa eu só me encontrar aqui, isso, garoto, aí, ó, um destaque aqui, não é? Apesar de ter maioria no legislativo, Santos vai ter, sim, em Uribe, um forte candidato de oposição. Legal, candidato? Então vamos para o próximo assunto. Então vamos lá? Brasil Cultura. E isso, tá aí o assunto, né? O ECAD anuncia aumento de mais de 70% na distribuição. Então houve aí um crescimento de 15% dos beneficiados do ECAD, não é? Essa lei que foi número 12.853 e que organiza os direitos autorais em todo o país para que os autores, sejam eles de letras de música ou a própria música, possam receber aquilo que lhe é direito. Então, isso é importante que aconteceu a semana passada e para quem é músico deve ter gostado muito da notícia. Legal, candidato? Vamos lá então? Brasil Política. STF absolve Cunha do crime de lavagem de dinheiro. Então, a ação penal 470, que é o processo do mensalão, oficialmente terminou com a absolvição do ex-ministro, o Cunha, que foi absolvido, como eu acabei de falar, e você está lendo aí no texto, não é? Os ministros do Supremo entenderam que Cunha não escondeu a origem do dinheiro recebido pelo publicitário Marcos Valério, que está preso, né? Esse pelo menos está preso, e foram 6 votos pela absolvição e 4 contrários, ok? Então, o caso do Cunha termina assim, com a absolvição dele neste crime, tá? Neste crime específico, e também vale a pena lembrar você que oficialmente a história do mensalão, né, do julgamento do mensalão, que recebe
o nome técnico de Ação Penal 470, está então terminado, ok? Outro assunto da semana passada de 11 a 17 de março, não é, candidato? É o que Dilma trocou novamente vários ministros. Essa troca já estava sendo esperada, ela já era programada, isso em pleno ano de eleição é normal. Dilma está comprando uma briga com o PMDB e o PMDB com a Dilma. O PMDB gostaria que mais ministros do seu partido fossem escolhidos, a Dilma não fez, agradou outros partidos e aí agora parece que o casamento Dilma Rousseff e PMDB anda estremecido. Então, a posse desses ministros foi muito criticada pelo PMDB, mas se a Dilma decidiu assim, está decidido. E é importante isso que eu estou frisando para você, que é a briga do PMDB com a presidente. Outra coisa importante é isso aqui que eu acabei de falar. A rebelião de aliados impõe derrota a Dilma na Câmara. Por quê? Então, a Petrobras, alguns funcionários da Petrobras estão sendo acusados de corrupção. É lógico que isso a oposição não vai perder a oportunidade e vai querer investigar. Muito bem, para a presidente Dilma isso não seria interessante. Só que como a relação entre os dois lados, né, Dilma Rousseff e PMDB, está sendo estremecida, o PMDB então organizou um tal de blocão. Está vendo aqui, ó? No finalzinho aqui, um tal de blocão, não é? Isso. E aí esse blocão conseguiu derrotar a presidente Dilma e a história da empresa holandesa que subornou alguns funcionários da Petrobras vai continuar incomodando a presidente em plena campanha eleitoral. Então vamos ter que aguardar novas emoções, porque, como eu acabei de dizer, as relações entre Dilma Rousseff e o PMDB estão estremecidas. PMDB, que é sempre bom lembrar, é o maior partido do país e é o que tem a maior representação no Congresso. PMDB, que é bom lembrar, qualquer presidente que subir a rampa vai ter que fazer um acordo com o PMDB, viu? Não pense em você que isso é só coisa da cabeça da Dilma. Tá? Se ganhar, né, o senhor Aécio Neves, quando ele subir a rampa, quem é que vai estar esperando ele lá em cima para negociar? Exatamente o PMDB. Por quê? Porque ele é o maior partido do Congresso Nacional, então ele tem um grande peso. O apoio do PMDB é muito importante. Tá bom? Vamos lá então, outro assunto. Brasil Economia. Isso, o governo anuncia 3,8 bi para obras de transporte urbano. Então, isso tem a ver com a mobilidade que foi muito falada logo após o Brasil ser escolhido para sediar a Copa do Mundo. Um dos primeiros assuntos, isto lá no ex-presidente Lula, foi a questão da mobilidade urbana que o governo federal e o governo estadual e municipal, isso de várias partes do país, não vem cumprindo. Então não é só o governo federal. Os governos estaduais não vêm cumprindo com a tal mobilidade social. Então, por isso, agora a presidente anuncia uma enxurrada de dinheiro principalmente para cidades como Brasília, Goiânia, Palmas, João Pessoa, Campo Grande, São Luís e Natal. Esse dinheiro pode ser investido em construção de metrôs, monotrilhos, aeromóveis, trens, veículos leves sobre trilhos e assim vai, né? Menos bicicleta, né? A bicicleta é só coisa de gente rica. Tá aí mais um cartazinho, mais um slide para te lembrar sobre essa questão da mobilidade.
onde os recursos serão mobilizados justamente para tentar melhorar a questão da mobilidade urbana, que tem a ver com sustentabilidade, não tem, candidato? Isso, tem a ver, não tem? Então, sustentabilidade, inclusão social, tem a ver com mobilidade urbana e vice-versa. Legal, então? Isso. Então, vamos para outro assunto aqui. Produção industrial sobe em janeiro. Então, para um alívio do governo e também da própria indústria brasileira, em janeiro, a indústria nacional teve uma boa recuperação. Agora, não se espera que esta recuperação vá continuar meses agora adentro aqui do ano de 2014, mas pelo menos parece que o Brasil começou bem. Tá ok? Beleza? Então vamos lá, para fechar aqui o nosso top atualidades de 11 a 17 de março. Brasil, segurança. A primeira coisa então seria a operação na Cracolândia, que mantém os 329 pessoas em tratamento. Este é um programa, chamado Programa de Braços Abertos, para auxiliar e ajudar os dependentes de crack aqui em São Paulo e no restante do país. O crack, que é hoje a droga mais consumida praticamente em todos os grandes centros urbanos, além de ser muito barata e facilmente consumida, vem destruindo, acabando com a saúde e com a vida de muita gente. Então, nós temos esse fato que é sobre a operação da Cracolândia, e esse último aqui, que não deixa de ser uma novidade, o uso de drones para levar drogas para dentro do presídio. Então, os drones, que a gente ouve muito falar sobre o uso militar do governo americano, que utiliza aqueles aviões drones, que significa zangões, que são aviões não tripulados, controlados por um joystick. Eles têm câmera de alta precisão, digitais, e conseguem observar objetos a longa distância, com mísseis, com armas inteligentes. Então, o drone aqui no Brasil não é bem assim. Ele está servindo para o crime organizado, que pode levar para dentro de um presídio a droga e também o celular, porque afinal de contas o presidiário precisa bater um papinho com o pessoal lá fora, não é isso? Beleza, candidato? Então, candidato, termina assim mais um Top Atualidades, não é? O da semana passada, que foi de 11 a 17 de março, esperando, como sempre, que isso possa te ajudar a alertar você a fazer aí uma pesquisa básica para manter o seu nível de atualidades cada vez melhor. E me despeço com uma frase que gosto muito, que diz o seguinte: a mente é como um paraquedas. Ela só vai servir bem se estiver aberta. Legal? Um abraço para todos vocês e a gente se vê a semana que vem. Até mais.